Bom, gente, mais um tema e esse aqui, ele é fascinante. É fascinante. A gente parece que nós temos um grupo da sociedade que fala o tempo todo em valores da família. Nós temos um grupo da sociedade que de certa forma se contrapõe a essa fala. E aí, de verdade, a gente não entra num acordo quanto à questão dos valores familiares. E nós sabemos que isso é muito importante para a sociedade. Não adianta. Até no começo da coletânea aqui eu coloco, eu pesquisei, vou até mostrar em qual site que eu peguei. Foi aqui no site Significados, ó. Aí depois você pode ver o resto lá. Eu só peguei um pedaço, porque a coletânea é isso, a gente pega um pedaço, né? São fragmentos de textos para motivar. E nessa definição aqui de valores, nós temos, ó, que são todas as características, todo o conjunto delas que fazem com que a gente se comporte e interaja de determinada maneira. Quer dizer, todas essas características que fazem uma pessoa agir e interagir, se comportar de determinada maneira, o que ele pensa, o que ele acredita, a maneira como ele enfrenta os problemas do mundo, a maneira como ele se pensa e etc., tem a ver com valores. E isso é individual, mas também é coletivo. Quando a gente fala de família, a gente está falando de valores coletivos, um grupo familiar. Esse grupo familiar, eles expressam valores que eles vão aprendendo desde criança. A gente cria, né, nossas crenças. O que são nossas crenças? O conjunto de parâmetros que fazem com que eu... Não estou falando aqui de crença religiosa. Crenças. Aquilo que está lá no nosso subconsciente e que faz a gente se comportar de determinada maneira. É provado pela neurolinguística que as crenças são formadas na nossa infância. Elas podem ser crenças positivas ou elas podem ser crenças que nos limitam. E a nossa sociedade hoje, ela está confusa em termos de valores, em termos de parâmetros. Então é por isso que eu coloquei o tema, ele é importante. Ó. Como que a gente consolida esses valores? Eu penso que um primeiro ponto a gente tem que se perguntar quais valores nós queremos para nossas famílias. Quais valores? Essa seria a grande pergunta, a grande primeira pergunta. Porque se tem um grupo partidário de esquerda, eles vão defender determinados tipos de valores. Se é um grupo mais de direita, vai defender que os valores da família são os valores X. E esses dois grupos muito fortes no Brasil, você tem mais ou menos 50% da população de um lado, 50% de outro, são grupos muito fortes. E tem, claro, não vai dar tudo isso, não, 50% é muito. Porque nós temos também aquelas pessoas com uma mentalidade mais de centro. Né? Ou você tem uma mentalidade mais tradicional, uma mentalidade mais de esquerda, mais aberta, mais liberal, ou você tem uma mentalidade mais centrada, um meio termo. E só porque junta tudo isso e nós não entramos em acordo, primeiro, a pergunta seria essa então. Quais são os valores que nós deveríamos trabalhar em família? Cláudio, mas isso é muito relativo, porque cada família tem seus valores. Gente, mas vira bagunça. Nós temos que criar uma sociedade homogênea. Porque voltando lá no que eu falei no início, temos um conjunto de características e de valores da pessoa, do indivíduo, minha, Cláudio, minha moral, minha ética, minha honra. Mas nós temos esse valor também já de maneira coletiva no grupo familiar. A minha família se comporta dentro desses valores, ensinados ainda por avô, por avó, e a gente se comporta. Uma ética familiar, uma honra familiar, um conjunto de características que fazem com que aquela família haja de determinada maneira. E nós temos isso num coletivo maior. Nós temos esse conjunto maior de ética, de moral, de comportamentos, de características dentro do grupo social. Grupo individual, aliás, comportamento individual, comportamento familiar, comportamento
social, quer dizer, a sociedade. Quando eu uno toda a sociedade, nós temos isso. E nós deveríamos, então, ter certos valores que deveriam ser compactuados por todos. Sei lá, por exemplo, respeito ao próximo. Suponhamos que respeito ao próximo fosse um dos valores que a gente determinaria como um valor que a família deveria seguir. Gente, tinha que ser para todas as famílias. Isso tinha que ser falado na escola e falado em casa, pelo pai e pela mãe. Se o outro valor é, por exemplo, ter mais empatia, se preocupar também com o próximo, não só com o próprio umbigo, se preocupar com a natureza, se preocupar com, sei lá, se preocupar com quesitos simples como honestidade. Isso tem que ser em todas as famílias. E isso tinha que ser na escola, isso tinha que ser na rua. Ou seja, porque eu tenho os lugares onde esses valores são trabalhados. Nós temos a escola, nós temos o núcleo familiar, nós temos o Estado, com o seu poder ali de prefeito, de governador, de presidente, e o Estado, inclusive, com o poder de polícia. E nós temos, claro, a igreja, ou seja, nós temos no mínimo 4 núcleos muito fortes. E hoje, claro, nós temos as ONGs também, que se metem no meio disso tudo. Então nós teríamos 5 núcleos tentando disputar quais valores nós vamos impor para a sociedade. E ainda tem a mídia. É claro que nós temos a mídia também, que fica tentando formar a opinião pública. Junta tudo isso, mais o que a gente lê nos livros, mais o que a gente assiste no cinema, que a gente vê nas séries do Netflix, da Amazon, etc. Junta tudo isso, mais os vídeos do YouTube, os digitais, influencers. E junta tudo então em uma panela só, todo mundo tentando discutir que valores, e não chega a lugar nenhum. Porque os políticos não se entendem. Os políticos de esquerda e os de direita não se entendem, porque para a direita prevalecer, ela tem que satanizar a esquerda. Para a esquerda prevalecer, ela tem que satanizar a direita. Um joga para o outro todos os problemas da sociedade, todas as desvirtudes, tudo de ruim na sociedade, um grupo de políticos joga para o outro. E isso é feito nos seus palanques quando estão na tribuna. Isso é feito nos twitters que eles jogam, e eles têm ali às vezes milhões de fãs, milhões de seguidores. E esses seguidores reproduzem isso. Porque os políticos também são grandes influenciadores. E junta tudo isso e aí complica. Como que a família forma bons valores se em todos os lugares nós estamos pulverizados por todas essas ideias? Então, o ideal seria... E aí aqui na coletânea, agora eu falo do que o ideal seria, mas aqui, só para fechar o nosso vídeo, aqui na coletânea nós temos um texto de um coach, né? Ele é o José Roberto, mas ele coloca 5 valores da família e que seriam importantes para a vida de uma pessoa. Achei interessante. Tá bem resumidinho aqui, eu até cortei ali, eu adaptei para você ver um pouquinho. Depois, se você quiser, você vai lá no link dele e lê o artigo inteiro. O artigo muito bom. Mas a grande pergunta então seria essa: como resolver esse problema? Nós teríamos de decidir que valores nós vamos impor para a sociedade. Quais valores? Mas tínhamos que sentar, gente, e tomar essa decisão. Esquecer que somos de direita, que somos de esquerda. Sentarmos. Que tipo de sociedade nós queremos daqui 50 anos para o Brasil? Que tipos de valores realmente são bons para a família brasileira? Que tipo de valor é bom para a criança e que pode ser ensinado em casa e na escola? Nós hoje estamos numa queda de braço. A escola às vezes ensina uma coisa que o pai não quer que ensine. Os pais às vezes ensinam um comportamento para a criança que quando chega na escola não é um comportamento adequado
para viver no coletivo. Às vezes o comportamento é bom para o núcleo familiar, mas não é bom para o coletivo. Isso aí é até um princípio muito interessante, que é o famoso princípio da ecologia social. Eu tenho que ter comportamentos que eu posso colocar em prática em qualquer lugar que eu estiver. Eu não posso ter um comportamento que é legal quando eu estou com a minha família, mas que eu passo vergonha quando eu uso em público. Eu uso no meio do coletivo. Eu não posso ter comportamentos que a escola ensina, mas que dentro da minha família aquilo é considerado um comportamento vergonhoso. Então, assim, tá na hora desse consenso. A família se aproximar da escola, as autoridades começarem a sentar e decidir que valores, e parar de usar isso como moeda para satanizar o outro grupo político. Basicamente é isso. É um tema muito interessante de se debater. É um tema muito bom para você escrever sobre ele, porque você também um dia vai ser um pai, vai ser uma mãe de família e você vai precisar ter bons valores para passar para os seus filhos. Certo? Bom treinamento para você.